Eu sei que você tem um viés, por ser pastor, você tem um viés cristão, evangélico, lógico, mas se puder colocar um pouquinho a religião de lado e focar só na parte científica, histórica e palpável da coisa, a Bíblia, ela é infalível, a Bíblia está toda correta, mesmo tendo sido escrita por homens inspirados por Deus, a Bíblia é indiscutível. Me explica a sua opinião sobre isso, por favor. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus. Nós cremos em Deus através da revelação. Toda doutrina, todo conhecimento, toda fé, ela é fruto de revelação. E a revelação é a Bíblia Sagrada. Creio que a Bíblia é inspirada e infalível palavra de Deus. Na ciência, por exemplo, o mundo ele já foi eterno, considerado pelas pessoas, pelos cientistas como eterno. A Bíblia era o único livro que dizia o contrário, que teve um início. Hoje, por exemplo, nenhum cientista sério vai falar que o mundo, que o universo é eterno, mas vai dizer que teve um começo. E eles apontam o começo para o Big Bang e tal, tudo mais. Mas ninguém, em sã consciência, aponta o universo como sendo estático, eterno. A Terra já foi estacionária. E a Bíblia é o único livro antigo que diz que Deus sustenta a Terra sobre o nada. Enfim, vários outros assuntos mostram, quer dizer, as descobertas dos homens vão acontecendo e a Bíblia segue imbatível, segue infalível. Isso é impressionante. Então, eu me impressiono até hoje. Tem aí o James Webb mostrando mais uma vez que a Bíblia tinha razão e que as galáxias não são tão antigas quanto parecem e tal. Então, eu acho que o cristão ele pode descansar tranquilamente porque a Bíblia segue sendo infalível mesmo diante das mais novas descobertas da ciência. Às vezes, a ciência, ela, por exemplo, quem quiser dar um Google aí, você coloca aí o homem de Nebraska, por exemplo. Antigamente acharam lá um dente, eu não lembro se era um molar, alguma coisa, um dente, e aí fizeram as pesquisas, porque a ciência é muito top, não sei o que, descobriram que esse era o dente mais antigo de um homem que já existiu no mundo. Aí é o tal do elo perdido e tal. E como a ciência é muito top, reconstruíram toda a mandíbula do cara. E depois o crânio, e depois o corpo inteiro, e depois até a esposa. Tudo a partir do dente. E depois foram descobrir que era o dente de um porco. Então, muitas vezes a ciência dá algumas cartadas, historicamente falando, igual a essa, tem muitos outros fatos, tá? Todos historicamente verificáveis, mas a Bíblia segue imbatível. Então, eu creio sim que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Uma coisa impressionante, eu tenho estudado muito, nas minhas leituras eu sou muito de fases, né? Tem fase da minha vida que eu estou lendo mais filosofia, tem fase da minha vida que eu estou lendo mais desenvolvimento pessoal e psicologia, mas hoje em dia eu estou numa fase muito de estudar história. Legal. Né? Tô muito assim, vidrado com história, em geral, estudar os grandes impérios e tudo. Uma coisa impressionante que eu estava estudando, a pesquisa de uma universidade nos Estados Unidos recentemente, eu vou publicar aqui, porque eu não lembro o nome da universidade agora, que não é dessas famosas, e aí eu coloco no rodapé depois para vocês, publicou que o livro, cientificamente falando, mais fidedigno do mundo, os livros antigos, o mais fidedigno do mundo é o livro de Atos, escrito por Lucas. Porque é o único que 100% das informações dadas de governantes, cidades, caminhos, rotas, foram 100% verificadas. Historicamente. Historicamente. Então, por exemplo, a gente não precisa discutir que Sócrates existiu, Platão, Aristóteles, etc. Mas não 100% das informações que eles deram puderam ser verificadas. Então, se aquela cidade tal que ele citou realmente existiu na Grécia. Agora, o livro de Atos, 100%. E veja, está falando de 2000 anos atrás. Nós cristãos, nós somos cristãos por conta da ressurreição de Cristo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios capítulo 15, que se alguém quiser destruir o cristianismo, é muito fácil, prova que Jesus Cristo não ressuscitou. Então, nós somos cristãos por conta de um fato historicamente verificável, que é a ressurreição de um homem. Que é a ressurreição de um homem. Ele morreu, ficou 3 dias morto, depois ressuscitou. E todos os relatos históricos apontam não apenas para a ressurreição de Cristo, mas também para essa segurança que nós temos na Bíblia como palavra de Deus. Então a igreja sempre proclama a Bíblia como
inerrante palavra de Deus. Eu fico pensando sobre a ressurreição. Olha que coisa aqui para a gente discutir. Na época, Jesus era o centro das atenções em Jerusalém. Morreu em Jerusalém. Então, assim, não dava... Naquela época não tinha avião, não dava para transportar o corpo de um lado para o outro rápido. Partindo do princípio que a ressurreição não aconteceu e que os soldados romanos que foram subornados para falar que os discípulos roubaram o corpo estavam corretos. Vamos partir do princípio inverso. Você acha que em 2000 anos de escavação, de história, de ciência avançando, não iam descobrir alguma coisa sobre Jesus? Não, mas não precisa de 2000 anos, porque, por exemplo, vamos dizer que fosse uma farsa. Essa farsa seria de quem? Então, dos apóstolos, porque eles vão dizer que ele morreu mesmo e foi assassinado e acabou. Então, quem fez a farsa não é o morto, são os vivos. Então, quem fez a farsa? Pedro, Tiago, todo esse pessoal. Mas não precisa nem avançar na história e ter avião, nem nada. É o seguinte, como eles morreram? Eles morreram... com exceção de João, que morreu de morte natural, todos eles morreram martirizados. Assassinados. Por amor a Cristo. Despedaçados. Tá, não, exatamente. Agora, veja... Ou seja, eles morreriam por algo que é mentira? Que eles sabem que você pode morrer por uma mentira, desde que você ache que é verdade. É provável que você morra por uma mentira, mas você aposta que ela é verdade, senão você não dá sua vida. Agora, todos os apóstolos... Imagina que você chega e tem lá um combinado entre meia dúzia de apóstolos, vamos falar para todo mundo que ele ressuscitou e vamos começar um projeto e não sei o que e tudo mais. Mas agora, quando ele é jogado aos leões, por exemplo, e aí o carrasco fala, sua última oportunidade, está lá sua filha, sua esposa, e você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Nunca, nenhum apóstolo de Cristo, nenhum discípulo de Jesus, ninguém daquela primeira, daquela segunda, daquela terceira linha, ninguém nunca negou a ressurreição física de Jesus Cristo. Quer dizer, o martírio dos apóstolos apontam para a veracidade da ressurreição de Cristo. E como é que a história, né, acaba virando ciência? Com as confirmações, né? Então, a gente tem vários relatos, não foram uma nem duas pessoas, que viram Jesus ressurreto e relataram isso em épocas diferentes, em escritos diferentes. Então, é muito importante a nossa fé não ser uma fé cega. O que é a fé cega? O pastor tal falou, estou acreditando. Não. Vamos para ver o que está escrito. Se o que o fulano falou está escrito, aí agora você vai poder ainda recorrer a outras coisas que te dão paz para aquele acontecimento. É impressionante como a Bíblia, ela trabalha com fé e inteligência o tempo todo, né? É fé e inteligência o tempo todo, ou seja, ela não exige ignorância de você. Você pode pesquisar que você vai achar a verdade. Agora, o que eu acho... Tem algumas dúvidas bíblicas interessantes, né? Por exemplo, eu recebi um rabino aqui recentemente e perguntei para ele assim, me tira uma dúvida sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Claro. Moisés escreveu os 5 primeiros livros? Ele falou, claro. Então, quem escreveu sobre a morte dele se ele estava morto, né? Quando ele morre, quem escreveu? E aí ele dá lá a interpretação dele judaica e tudo. Tem coisas na Bíblia do tipo, Caim foi expulso, Adão e Eva foram expulsos, aí tiveram Caim e Abel, aí Caim foi para longe de Deus, e aí de repente encontra uma outra família, tem uma outra mulher. De onde vieram essas pessoas? Quais são as explicações bíblicas para fatos que não batem bem? Parece, né, entre aspas, que não batem bem. As aparentes contradições, elas, 80%, 90% delas se resolvem apenas lendo o texto. Então, por exemplo, o Caim. Quando você vê o texto, a Bíblia diz que Caim partiu para uma terra, e em português aparece assim, ele foi para a terra de Nod. E parece, quem está fazendo uma primeira leitura, acha que ele foi para uma cidade chamada Nod, né? Chega lá, bem-vindo a Nod, aí tinha uma praça, tal, chegou lá, conheceu uma mulher, e aí você vem sempre aqui, tudo bem, você vai fazer o que hoje à noite? Não, a palavra Nod, em hebraico, é fuga. Ele partiu, ele foi fugir, ele partiu. Só que isso é o capítulo 4. O capítulo 5 diz que Adão e Eva
tiveram muitos filhos e muitas filhas. Agora, a gente tem que levar em conta também a longevidade daquele pessoal. O pessoal antediluviano, eles viviam, sei lá, centenas de anos, 500, 300, 400, que é outra discussão, mas eles eram muito mais longevos do que nós agora. E imagina que passou-se 200 anos. Ou ele podia muito bem ter se casado com uma irmã, que o Adão teve muitos filhos e muitas filhas depois, é o capítulo 5, versículo 4, ou com 200 anos ele podia casar com uma sobrinha neta, com uma sobrinha bisneta, quer dizer, já era, é muito provável que esse crescimento demográfico já estava acontecido. Uma coisa também é que de um versículo para outro, principalmente em Gênesis, pode ter dezenas ou centenas de anos de diferença entre um versículo e outro. Então você precisa olhar a história com calma e você percebe que muito facilmente as grandes dúvidas, assim, na maioria das vezes, elas se resolvem. Tá. Exatamente. Agora, partindo do ponto que a Bíblia é infalível, eu também acredito que é infalível a palavra de Deus, como é que eu tenho que lê-la? Levando ao pé da letra, entendendo contextos e situações. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode falar, mas tem que estar com a cabeça coberta e tal, eu levo isso ao pé da letra ou entendo o contexto? Isso é uma dúvida real minha, inclusive. Tá. Na verdade, eu acho que ele não fez nenhuma pergunta aí. Eu acho que estou com medo dele, mas estou com medo agora. Mas vamos lá. Eu não sou, cara, a melhor pessoa para uma pergunta dessa, porque, o que eu vou falar... Eu sou fundamentalista. Eu creio no texto do jeito que ele está escrito. Eu creio que a Bíblia diz o que ela está dizendo, ela quer dizer o que está escrito. Isso, obviamente... eu tomo a Bíblia no seu sentido literal sempre que possível. Então, a primeira camada é o que a Bíblia quer dizer aqui? É o que ela está dizendo. Primeiro é o que ela está dizendo. Se não dá, se há uma incongruência, por exemplo, uma parábola de Jotão onde as árvores falam, então aí eu tenho de entender numa segunda camada. Aí, obviamente, a minha inteligência vai dizer, não, aqui é uma figura de linguagem, não é exatamente que a árvore, o espinheiro está falando alguma coisa. Mas voltando, então eu me declaro abertamente, sempre fiz isso, como fundamentalista. Eu creio fundamentalmente no texto. Creio que o texto explica o próprio texto, que é a primeira regra da hermenêutica. Quando a gente vai fazer uma boa teologia, você vai aprender que a Bíblia explica a própria Bíblia dessa forma. No caso, você fez aí 2 ou 3 colocações, né? E uma delas é sobre se eu posso interpretar das mulheres, quando o apóstolo Paulo fala a mulher se ela deve falar ou ficar calada. Veja, quem disse isso foi Paulo. E Paulo falou isso à igreja em Corinto. Esse é Coríntios capítulo 11, o texto do véu. Que a mulher deve ficar calada, deve usar o véu, não sei o quê. E o outro texto, que aí já não é mais aos Coríntios, mas também é Paulo, falando que a mulher deve ficar calada na igreja. Parece que é em Timóteo. Veja, o mesmo Paulo está falando as duas coisas. Por que a mulher tinha de colocar o véu? A gente pode falar sobre véu ou não daqui a pouco, mas por que a mulher tinha que colocar o véu? Para orar e profetizar. Ora, se ela coloca o véu para orar e profetizar, como ela tem que ficar calada na igreja? Então, então agora resta a mim quebrar a cabeça para entender o que é esse ficar calada, porque não é não dar um pio. Então a mulher não é proibida de falar na igreja. Ela pode, inclusive, ser voz de Deus e profetizar. Como existiram várias profetisas. Exatamente, as 4 filhas de Filipe, lá em Atos 21 e tal. Enfim, então, agora a gente tem que fazer um outro exercício. A mulher não pode falar na igreja. Do que ele está falando? Ali parece que se atrela ao contexto do ensino. A doutrinação da igreja era papel... Aliás, não era nem só de homens, mas dos apóstolos. Apenas os apóstolos tinham papel doutrinário na igreja. Principalmente nos primeiros anos da igreja, seria muito arriscado deixar qualquer um ensinar. Exatamente. Estava começando, ainda não estava tudo escrito. E aí tem o apóstolo Paulo falando, cuidado com os falsos apóstolos, João também falando sobre isso. Então, é mais nesse sentido. Não é que a mulher tem de ficar quieta, não pode dar um pio. Por quê? Porque o texto do véu, que você citou também, você citou os dois, ele lança luz nessa questão. A mulher podia falar sim, obviamente. Agora... E aí, finalizando sobre o véu. Lendo o texto com calma, você vai até o final e a Bíblia diz que o cabelo é dado em lugar de véu. Embora, no cristianismo, historicamente, a mulher sempre usou véu. A mulher parou de usar véu agora, há uns 40 anos, 30 anos,
Quem tem mais tempo de vida sabe que a Igreja Católica, por exemplo, sempre usou véu. Igrejas evangélicas antes do pentecostalismo usavam véu. Agora, a Bíblia diz lá no texto de Coríntios capítulo 11 que o cabelo foi dado em lugar de véu, então é bem tranquilo trabalhar essa questão. A interpretação. Eu digo isso porque tem muita gente que lê a Bíblia, principalmente gente que começou a seguir a gente agora, começa a se apaixonar pela Bíblia, mas não tem a mínima ideia de como interpretar aquilo que está lendo. Tem coisas que você lê assim na Bíblia que é dificílimo interpretar, né? Então, eu parto sempre desse princípio parecidíssimo que você falou. Eu sempre tento ver a Bíblia como literal, é o que está escrito. Sempre que dá. Quando não tem como, a gente tenta quebrar a cabeça mesmo, né? Usar a inteligência para entender o que Deus quis dizer com isso aqui. Exatamente. Né? Porque também se tudo for interpretativo, aí vira uma bagunça. Cada um porque tem coisa que está escrito claramente. Cada um tem sua Bíblia. Aí cada um tem sua Bíblia, aí tem coisa que está escrito claramente, tem coisa que não pode. Isso aqui. Então tem coisa que é clara. Né? Agora, uma pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, está assistindo esse podcast e falou assim: pô, verdade, a Bíblia tem resposta para tudo, para sua vida emocional. Né? É porque a gente acha que a Bíblia é religião e, na verdade, as religiões se apoderaram da Bíblia. Né? A Bíblia é um manual de instrução que Deus deixou para o ser humano. Quando você compra uma geladeira, vem um manual de instrução. Isso é a Bíblia para o ser humano. É tudo que a gente precisa saber sobre a gente mesmo, sobre o mundo que a gente vive, está ali. Aí você falava assim: poxa, já que vocês entendem da Bíblia, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Quero começar a ler a Bíblia hoje, nunca li. Vou para onde? Começa a partir da onde? Comece entendendo o que é a Bíblia, o propósito da Bíblia. Eu comecei falando que a Bíblia é a revelação de Deus. Eu sou diretor de uma faculdade de teologia com muitos alunos. Mas o que significa teologia? Vem de duas palavras: theos e logia. Theos é Deus e logia é o estudo, o tratado, o acordo sobre Deus. Mas nós não estudamos Deus. Nós não estudamos Deus. Por quê? Porque Deus não está à mesa conosco para ser perguntado. E nem sobre a mesa para ser dissecado. Essa palavra teologia não faz muito jus assim, ao que nós fazemos quando estudamos. Porque nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação. O que nós sabemos sobre Deus é o que ele falou. Deus é muito maior do que a revelação que ele deixou. Né? Nós sabemos a revelação. O Paulo fala que a gente sabe em parte. Isso. Na revelação. Só quando estivermos com ele, conheceremos tudo. Né? Isso. Nós não estudamos Deus, a pessoa nós estudamos o que ele falou. Tudo que a gente sabe é o que ele falou. A gente não sabe mais nada. Muito forte isso. Deus é grande. Legal, eu falo Deus é grande, você fala Deus é grande, ele fala Deus é grande. Mas o grande que eu estou falando que não é o grande que você está falando. Nem o grande que ele está falando. Porque o grande que você está falando depende do que você conhece sobre Deus. Do que você aprendeu sobre Deus, do que você sabe sobre o universo. E o grande que nós três estamos falando não tem nada a ver com o grande que Deus é, na verdade. Entende? Então, nós estudamos apenas a revelação. Tudo que a gente sabe sobre Deus é o que ele falou. Logo, a Bíblia é o livro para quem quiser conhecer mais sobre Deus. Então, se você está conhecendo a Bíblia agora, está começando a ler a Bíblia agora, é com esse livro que você vai conhecer mais sobre Deus e vai poder se relacionar com Deus. É aí que está escrito: se Deus fez isso, quer dizer que ele não gosta disso. Se Deus falou assim. Então, essa é a teologia saudável, aquela que brota do texto bíblico e não das cabeças das pessoas. A gente, eu vou falar os teólogos, a gente gosta de inventar nomes complexos depois. Eu entendo as razões pelas quais, mas para quem está muito estudado, está muito lá na frente, vamos falar, sei lá, sobre a natureza teotrópica de Jesus, a hipostática, porque no concílio de não sei o que, beleza. Mas para quem não sabe o que é o concílio de Calcedônia, por exemplo, que é onde foi discutida as duas naturezas de Jesus, e dali saiu a ideia de que Jesus é 100% Deus, 100% homem, não sei o que lá, para quem não está nesse patamar, a Bíblia é o livro que você precisa para conhecer sobre Deus. E conhecer sobre Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, para conhecer sobre você. Porque é na Bíblia que o homem foi feito. Como Deus fez o homem, como Deus fez o casal, como Deus fez... E aí, conforme você vai conhecendo a Bíblia, você vai se entendendo como gente e se entendendo como gente que Deus aprova. César, como que a Bíblia se tornou o que a gente conhece hoje? Por exemplo, teve vários escritores, teve Moisés, teve João, teve Tércio, teve Paulo. Como que foi se formando? Esse é o Velho Testamento, esse é o Novo, vamos separar por livros, vamos separar por salmos. Como que
foi essa história? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, em Romanos capítulo 3, lá no comecinho, está dizendo que o Antigo Testamento é responsabilidade dos judeus. A Bíblia diz assim que aos judeus Deus delegou os oráculos dele. Então, o que os judeus consideram como palavra de Deus são 22 livros, que para nós são 39, mas são os mesmos. Porque lá na forma como os judeus entendem, os livros são juntos, né? Os profetas são juntos, Esdras e Neemias são juntos, dá os 22 livros, mas são os mesmos 39 da nossa Bíblia. Então, o Antigo Testamento, conforme Romanos capítulo 3, é departamento dos judeus. O Novo Testamento, o que nós temos? Os livros biográficos, que Mateus, Marcos, Lucas e João, esses livros, e esses livros, eles se completam entre si. Esses livros são mencionados entre si. E depois os escritos apostólicos. Então, você tem as epístolas paulinas, e olha que interessante, na carta de Pedro, Pedro diz assim, vocês vão lembrar desse texto: o amado irmão tende com longanimidade, conforme o nosso amado irmão Paulo escreveu, os seus escritos têm pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem, assim como fazem com as outras escrituras. Veja que Pedro, ele considera os escritos de Paulo, que é a metade do Novo Testamento, como escritura. Dentro da Bíblia, eu não estou falando que no século X, no século não sei o que lá, dentro da Bíblia, Pedro, um apóstolo de Jesus, ele chama os escritos de Paulo de escrituras. Isso já. Então nós já temos os 4 evangelhos, mais as 13 cartas de Paulo. 4 mais 3, 17. Faltam 11 para a gente resolver o final. Aí você tem as 4 escritos de João, o evangelho já falei, as 3 cartas e ainda o Apocalipse. São 5 livros de João. Você tem a produção apostólica, João, Pedro, que são 2 epístolas de Pedro, Judas e Tiago. Então, você fecha o Novo Testamento com o texto biográfico, o livro histórico, que é o livro dos Atos, que o pastor Tiago falou, e também a produção apostólica. Os apóstolos, a Bíblia diz que nós somos doutrinados pelos apóstolos. Os apóstolos escrevendo eram palavra de Deus naquela época. Fechou o cânon do Novo Testamento. Quem decidiu isso foi qual concílio? Então, há muita discussão sobre o concílio de Jâmnia para o Antigo Testamento e o concílio de Nicéia para o Novo Testamento. Porém, na história da igreja, olha que interessante, você tem outros livros muito importantes, como por exemplo o Didaquê. O Didaquê, ele está entre o século I e século II, nós estamos falando do ano 90, alguma coisa assim. Seguramente os últimos apóstolos tiveram conhecimento desse documento, mas o Didaquê não era considerado já naquela época igual à Bíblia. Então, Didaquê, pastor de Hermas, que era uma espécie de apocalipse mais ou menos, eram livros interessantes, importantes, lidos pela igreja, mas não tinham o mesmo nível de não eram chamados como palavra de Deus, como foi dentro da Bíblia as cartas de Paulo. Então, a própria igreja, assim como Israel definiu o cânon do Antigo Testamento, a própria igreja definiu o cânon do Novo Testamento. Olha que questão curiosa. Tem 2 cartas de Paulo aos Coríntios na Bíblia, mas Paulo não escreveu 2, ele escreveu 3. Porque na primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, ele fala assim: eu já mandei uma carta para vocês, não sei o quê, não sei o quê. Mas a igreja não... A segunda carta de Paulo, que para nós é a primeira, e a terceira carta de Paulo, que para nós é a segunda, são aquelas que foram recebidas pela igreja como palavra de Deus. Então, aqueles que a igreja recebeu como palavra de Deus, essa é a Bíblia. Esse é o Novo Testamento. A pessoa que está começando a ler agora, por qual livro ela deve começar? Qual o mais fácil de entendimento para ela começar a entender, já que ela quer entender um pouco sobre Deus, e o único jeito de entender sobre Deus é lendo a revelação. Que é a Bíblia. João, o Evangelho de João. Evangelho de João. Na minha opinião, você quer começar hoje? João. Começa a ler João, depois que você terminar de ler João, lê os Evangelhos normais, lê o Novo Testamento. É melhor, em minha opinião, começar do Novo para o Antigo Testamento. Porque quando você começa... Vamos lá, você lê o Evangelho de João, se você... pastor, mas... cartas, qual carta? Eu fico pensando, como as pessoas demoram, meses para ler, sei lá, 3, 4 epístolas, né? Mas conseguem zerar a Netflix com uma facilidade muito grande. Cartas, você lê... Se você recebeu uma carta, você vai ler a carta em quantos dias?
você senta e lê a carta, cara. Carta você lê uma por vez. Então você abre uma carta e lê a carta. Você abre a segunda carta e lê a outra carta. Então, eu penso que, se você ler o Evangelho de João, cartas como Romanos, Filipenses, né, vão te dar assim, muita firmeza no Evangelho. Colossenses, né? E depois que você leu o Novo Testamento todo, porque você vai se apaixonar, inevitavelmente você vai se apaixonar. Depois que você leu o Evangelho e o Novo Testamento, aí você vai pro Antigo. Aí você vai entender com mais facilidade. Uma coisa também que, principalmente para você que ainda não tem nenhum contato com a fé, 2 livros que você pode ler diariamente, são livros que vão te ajudar muito, Salmos e Provérbios. Então, no Velho Testamento, Salmos de Davi, Provérbios de Salomão, porque Salmos, por exemplo, foi o livro que mais me ajudou em 2014, quando eu quebrei. Eu tive uma depressão profunda, mas imagina, eu sou crente desde criança, mas eu nunca tinha entendido o buraco da vida, o buraco emocional que a gente pode ir até quebrar, que foi uma quebra financeira que me levou para uma depressão muito profunda e uma dúvida da fé muito grande. Quando eu comecei a ler Salmos, eu percebi que o grande rei Davi estava passando por coisas emocionalmente que eu estava passando. Então você se identifica muito em termos de dor, de desespero, quando Davi falava, meus ossos estão apodrecendo, minha alma está na lama. Você fala, meu Deus, é isso que eu estou sentindo. Mas eu confio no Senhor, mas o Deus da minha salvação. Aí aquilo ia me dando esperança. Então, Salmos é um livro assim, que você deveria ler todo dia, né? E Provérbios é um livro de conselhos, também para a sua rotina. Cuidado fabuloso, com isso, né? Cuidado fabuloso. Com aquilo. Exatamente. Então, aqui eu deixo um adendo no conselho do César, que além de você começar pelo Novo Testamento, preferencialmente pela biografia de Jesus, né? Começa com João, que é realmente uma revelação de amor maior, né, de Jesus, depois Mateus, Marcos e Lucas, mas ao mesmo tempo, você não precisa parar de ler o Novo Testamento, porque Salmos e Provérbios dá para você fazer leituras mais rápidas. Dá para você pegar, porque não dá para ser numa sentada só, igual eu falei das epístolas, né? Você pode pegar assim, Provérbios, vou ler 3 versículos que vão me ajudar aqui hoje. Lembra daquela época que o pessoal tirava a caixinha? Da caixinha. Você pode fazer isso com Provérbios e com Salmo, com o resto da Bíblia não dá. Mas com isso assim, qual é o provérbio de hoje? Qual o Salmo de hoje? Sabe? Para te dar força, para te dar ânimo. Principalmente você que ainda precisa de algum misticismo para poder se aproximar. Você sabe que eu não sou místico em nada, né? Porque como eu trabalhei muitos anos com Israel, eu fui 50 vezes a Israel. E aí... Aliás, um abraço pro Danilo, liguei pro Danilo hoje, o Danilo da West. Abração, Danilo. Que me leva para Israel todo ano. E eu vi tanta loucura de pastor, de padre, de tudo lá. Mais de pastor. Deve ter visto, mais de pastor. Rapaz, de enterrar a Bíblia, tocar chofar, tacar óleo comportados, tacar óleo em todo mundo, acender fogueira onde não podia. Pegar pedra, água do Jordão, levar no era tanto misticismo que eu via depois a vida do cara desandando de uma forma que eu falei assim, peraí, místico eu não posso ser. Mas por outro lado eu entendo as pessoas, então eu não sou místico, ou seja, eu não acredito que se eu beber essa água só porque você orou, eu vou receber alguma bênção especial. Mas eu entendo o porquê as pessoas fazem isso, só para deixar claro. Eu entendo o porquê. Porque tem pessoas que ainda estão tão fracas na fé que ela precisa tocar em alguma coisa, sabe? Ela precisa acreditar em alguma coisa, então eu entendo. Não faço porque talvez eu tenha amadurecido um pouquinho na fé, mas eu entendo. O que você tem para dizer sobre essa questão mística? Por exemplo, tem gente que diz que acredita na Bíblia, mas também acredita em horóscopo. Ou pelo menos lê horóscopo. Então, que negócio é esse de misticismo? Por que isso? Bom, a gente há de se fazer uma separação entre misticismo e miscigenação de crenças, né? Uhum. O crente... Bom, o que é místico? O que é uma pessoa mística? Ele crê no sobrenatural. Então, nesse aspecto, somos. Nesse aspecto, somos. Nós temos um Deus que é invisível, nós falamos com Deus, você fecha o olho e começa a orar, entendendo que Deus está te ouvindo. Então. Agora, daí a misturar a fé bíblica. Porque, cara, olha que fabuloso. O conceito que a Bíblia dá sobre fé, em Hebreus, é que é um negócio invisível. Uhum. Então, quando você... tenta materializar nessa caneta, nessa caneca, nessa água, nesse telefone, nesse não sei o quê, você está tirando da pessoa
o conceito bíblico de fé. Que é invisível. Que é invisível. Fé é... Aliás, Deus, né? Deus é invisível, mais real. Né? Exatamente. Então, Deus fé é o eterno, firme imortal. fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova daquilo que você não vê. Então, se você... Tem que ver para acreditar. Então você não tem fé. Opa. Ou a sua Bom fé, isso. ou a sua fé é a fé na fé de alguém. Porque que é isso que as pessoas falam. Não, eu fui lá, eu benzi, eu orei, eu consagrei, então agora é essa água aqui. Aí você tem que ter fé naquele negócio. E aí você vira uma muleta. Muleta, que é aquele negócio que você tem que se apoiar naquilo. Então, esse negócio de fé na fé tira o conceito bíblico de fé. A fé verdadeira, a fé genuína, ela é aquela que você não tem que pegar em nada. Você tem que acreditar, você tem que crer. E muitos... Bem-aventurados que não viram e creram. creram. Exatamente. Então, enfim, eu não sou Deus para julgar, mas isso está infantilizando a fé das pessoas. Porque o infante, ele precisa de alguma coisa para pegar. Então, quando a criança se você tem um filho de 1 ano e pouco, e ele está inquieto, você dá um negócio para ele pegar, para ele chupar, para ele lamber, para ele comer, para ele morder, para ele fazer alguma coisa. E eu vejo isso acontecendo. Tipo assim, você tá desesperado, toma isso aqui pra você cheirar, pra você passar em algum lugar, pra você pôr na porta, pra você... Só que, na verdade, não é o amuleto, não é o apetrecho. E aí as pessoas estão tirando de quem segue, das pessoas que o seguem, o conceito bíblico de fé, cara. Eu tenho uma mensagem que eu não lembro o nome, acho que é os 3 níveis de fé. 3 níveis. Tem uma mensagem minha no YouTube chamada 3 níveis de fé. Eu acho que é isso, confere. Eu não lembro exatamente. Que eu explico o seguinte. É uma pregação em que eu explico que tem gente que só acredita se tem um monte de gente acreditando junto. Primeiro nível de fé. Ou seja, está todo mundo acreditando? É a fé da prova social. Prova social. Aí nessa pregação eu falo assim, você acha que todo mundo do povo hebreu que estava no Egito acreditou na palavra de Moisés? Ou foi porque tá 1 milhão saindo, eu vou ficar sozinho? Vamos embora. Tá doido? Então assim, vou porque tá todo mundo indo. O segundo nível de fé é acredito, tenho fé, porque eu vi alguma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que muita gente acreditou em Jesus quando viram os seus milagres. Mas esse é o segundo nível de fé. O terceiro é o nível de Abraão. É quando você acredita sem duvidar uma coisa que você nunca nem viu. Que você não viu, exatamente. E esse é o conceito mais puro de fé. Mais puro. E eu acho também, César, na minha experiência, assim, eu sou muito trabalhador, cumpro muitos princípios de todos os níveis, emocionais, espirituais, financeiros, empreendedores, mas tudo, 100% que eu conquistei na minha vida foi através da fé. Ou seja, eu não estou dizendo que Deus me deu de bandeja porque eu acreditei. Eu tive que trabalhar, eu fiz minha parte. Só que mesmo eu tendo feito minha parte, se eu não tivesse acreditado sem duvidar no que Deus tinha me falado, não teria acontecido, mesmo com todo o trabalho. E às vezes é isso que está faltando para você. Às vezes você acredita muito, mas não faz nada para acontecer. Aí o apóstolo Tiago diz lá no seu livro que a fé sem obras é morta. Então você acredita muito, mas não faz nada para acontecer. E às vezes você faz muito para acontecer, mas não acredita sem duvidar que a fé é genuína. Você não precisa ver nada para acreditar. Eu acho que se você unir fé e trabalho, né, você pode levar para o lado espiritual como obra ou para o lado emocional como inteligência. Ou seja, se você unir essas duas coisas, dificilmente você não vai dar frutos. Né? Exatamente. E frutos que permanecem, porque a árvore é conhecida pelos frutos. As pessoas elas vão ter ideia de quem eu sou, de quem o César é, de quem o Wesley é, pelos frutos que a gente dá. Não é só pelo que a gente fala, não é pelo que a gente veste. E muita gente que nem tem compromisso com Deus, mas percebeu esses princípios e aí se acerta na vida. Lógico. Não, eu tenho uma mentoria de empreendedores chamada Destiny Mind. E eu recentemente estava ministrando essa mentoria com os empresários, são 100 e poucos empresários, e eu estava falando sobre uma entrevista que eu fiz com os principais bilionários lista Forbes no Brasil. Lógico que eu não consegui pegar o topo dos topos, né? Não consegui... todos, né? O Jorge Lehmann e alguns, assim, né? A família Safra, não consegui chegar neles. Mas na maioria dos lista 10 ali eu peguei. Consegui sentar e conversar por 3, 4 horas. E entrevistar para chegar à conclusão de que todos eles, apesar de não terem religião ou se terem ser diferente do que eu creio,
cumpriram princípios que estão na Bíblia para chegar onde chegaram. Então, assim, eu tô concluindo, me ajuda nessa formação de pensamento, que tem gente que vai ter uma vida terrível na Terra, mas porque creu no coração e confessou com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser salvo. Apesar da vida muito ruim que teve na Terra. Ruim que é cheio de problema familiar, não tinha dinheiro para pagar conta de nada e tal. E tem gente que teve uma vida muito boa na Terra, porque cumpriu todos os princípios para isso, mas não confessou Jesus como seu Salvador, e quando morrer vai para o inferno, não vai para o céu. Exato. Ou seja, mas tem gente que vai conseguir os dois. Ou seja, esse aqui aceitou Jesus, mas não cumpriu os princípios. Esse aqui não aceitou Jesus, mas cumpriu os princípios. Então, um apontou para a vida eterna, o outro apontou para a vida terrena. Mas dá para fazer os dois. Ou seja, dá para eu cumprir os princípios do empreendedorismo. Tudo está na Bíblia, tá? Não é princípio com base bíblica, que alguém, empresário, escreveu, não. Você lê Salomão, Provérbio, que tem de princípio de empreendedorismo ali. Olha o que Jesus falou. Poderá um homem construir uma torre sem calcular primeiro? Porque se ele começar e não terminar, todo mundo vai rir dele falando, esse homem começou e não pôde terminar. Então, assim, até Jesus dá lições de empreendedorismo. E na continuação desse mesmo texto, ele fala assim, que rei que vai numa guerra contra outro rei, sem fazer a conta de quantos soldados tem do lado de lá. Exatamente. Planejamento, gestão. Eu agora dei uma palestra, talvez seja a principal conferência de empreendedorismo do Brasil, chamada Powerhouse, do Flávio Augusto da Silva. E eu fui o palestrante, me convidaram. Eu falei, Flávio, ó, você sabe o que eu falo, né? Ele falou, sei. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar sobre algo que ninguém nunca percebeu. O quê? Que Jesus é o fundador do maior empreendimento da Terra. Aí ele botou uma cabeça e falou, rapaz, tem 6 mil empresários aí, tu não vai pregar não, né? Eu falei, não vou pregar não. Mas eu vou defender uma tese forte aqui, que na verdade vai virar um livro. O que eu falei? Eu falei o seguinte, olha, quem aqui é dono de empresa? 6 mil empresários, tá? Quanto tempo você tem que ficar fora da tua empresa para tudo começar a desandar? Tem gente que falou 1 semana, outra pessoa 1 mês, 1 ano. Eu falei, Jesus está 2.000 anos fora. Ficou só 3 anos treinando, voltou e está tudo andando. A igreja nunca diminuiu, só cresceu. Estou falando em empreendimento, né? Não estou falando em empresa. Roma tentou destruir, outros impérios tentaram, ninguém conseguiu fechar. Dos 200 países que a gente tem no mundo, esse empreendimento de Jesus está em 193 países. Todo empreendimento, para ficar de pé, necessita de uma classe de pessoas chamada investidores. E a Bíblia diz que esses investidores começaram lá na época de Jesus, e as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Mas talvez você esteja aqui, quem aqui já colocou algum dinheiro no empreendimento de Jesus? De 6 mil pessoas, umas 2 mil levantaram a mão. 2.000 anos depois, sem nunca ter visto o fundador, você botou dinheiro no empreendimento dele? Ah, já sei. O empreendimento dele resolveu algum problema sério teu, né? Aí todo mundo começou a entender do que eu estava falando. Ou seja, eu estava falando de negócios. Teu negócio tem que resolver o problema dos outros. Teu negócio tem que atrair investidor. Estou falando de negócio, só que usando Jesus. Aí eu falei, agora, quais foram os 7 pontos que Jesus cumpriu, os 7 princípios que ele cumpriu para se tornar o fundador do maior empreendimento da história? Primeiro eu provei que empresa boa não dura nem 100 anos. A melhor. A de Jesus está 2.000 anos aberta e crescendo. Não diminui, só cresce. As portas não param de se abrir. E depois eu falei o seguinte, como é que pode um homem treinar só 3 anos a diretoria e depois falar, agora vocês dão conta de todo o resto? E lembrando quem eram os tal dos diretores, né? Pescadores, tinha gente ruim, pessoas humildes, pessoas que não tinham nenhum tipo de... e vários deram problema. Eu falo nessa palestra, né, Mário? Até subi um corte no Instagram esse dia falando sobre isso. Falei, Pedro que era o que Jesus ia escolher para ser o chefe depois. Negou Jesus. Judas, que era o tesoureiro, traiu. Tomé, que era próximo, duvidou e falou, me prova que é você. Ou seja, tinha vários problemáticos, né? E ainda assim Jesus conseguiu fazer a diferença. Mas Jesus cumpriu 7 pontos importantes de empreendedorismo. Por exemplo, a base que ele escolhe para começar o empreendimento, Cafarnaum, foi uma base muito estratégica. Eu estava explicando, tem muita gente que começa um negócio e não prospera, não é porque Deus não está contigo. É porque escolheu o lugar errado para começar. Não era estratégico aquele lugar. Né? É que nem um cara recentemente que quebrou aqui em Alphaville. Né? Aliás, a gente está construindo, depois eu vou mandar o vídeo para você, a nossa central de estúdio, a nossa sede de estúdio com auditório próprio, vai se chamar Terra Prometida, a nossa sede.
1.600 pessoas no auditório. Uau. Uma rede de estúdios para transmissão de vários programas, não só o nosso podcast Brunecast, o Café com Destino, que acontece todo dia de manhã no meu canal, mas vários outros programas que a gente vai começar. Mas por enquanto a gente está nos nossos estúdios antigos aqui, enquanto a obra está terminando. Se Deus quiser, a gente inaugura em julho agora. Então a gente grava aqui em Alphaville, a Terra Prometida também vai ser em Alphaville. E por que eu estou falando de Alphaville? Por causa dos 7 princípios. Que de colocar no lugar errado, exatamente, no lugar certo. Exatamente. Aí presta atenção. Se eu tivesse fazendo o que eu estou fazendo em qualquer lugar que não fosse aqui, Alphaville, São Paulo, não teria o mesmo impacto. E se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo na internet, porque às vezes o lugar não é geográfico, às vezes é um lugar online, também não teria o mesmo impacto. O que Jesus fez em Cafarnaum, ele fazia num dia, e a Bíblia diz que a fama dele corria até a Síria, no outro dia. Por quê? Porque ali era lugar de passar caravaneiros, era cidade pedágio da Via Maris, uma principal via romana, conectava o Egito à Síria, ou seja, foi muito estratégico. O que Jesus fazia ali corria rapidamente para Jerusalém, porque passava a caravana religiosa, passava as caravanas dos comerciantes, rapidamente o nome de Jesus chegava. Então, eu fui pegando os pontos de Jesus, por exemplo, Jesus trabalhava o dia todo e à noite subia para uma mentoria. O único que podia mentorear ele, o que é mentor? Alguém que já chegou onde você sonha em chegar. Jesus subia para o monte para ser mentoreado pela única pessoa que podia mentorear ele, o Pai. Mas ele, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, exatamente, ele escutava de Deus. E quando ele desceu de uma dessas mentorias, ele desceu com 12 nomes. Lembra disso? Lembro. Ele desce do monte e fala assim, já tem os 12 nomes. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, começa a chamar. E fui dando vários passos. E tem gente que quer estruturar um negócio, não ora um minuto e quer... É difícil. Não pede conselho para ninguém. Orando não é fácil, agora sem orar, sem... Vamos falar de oração, já que você entrou nesse assunto, porque orar nem sempre é fácil. Ontem eu estava num evento, né? E esse Brunecast a gente está gravando, né? Isso. Então, eu estou gravando um dia depois do evento de Vitória da Conquista. Então, eu estava na Bahia. E aí, no carro, saindo do evento, milhares de pessoas, aliás, um beijo para a Vitória da Conquista, indo para o aeroporto, um dos rapazes que estava dirigindo com a gente lá do evento falou o seguinte: Tiago, como é que é a sua rotina espiritual? Porque com essa exposição que você tem, você deve ser tipo um monge tibetano, né? Os caras estão sempre esperando uma fórmula, né? Tipo, exatamente. Ficou 4 horas orando, pelo menos 7 horas de jejum antes de primeiro e tal. Falei, cara, olha, eu não sou muito religioso como talvez você esteja imaginando, mas eu vou te explicar o que eu faço. Todos os dias, do meu jeito. Nem sempre eu consigo parar 2 horas e orar no meu quarto com a porta fechada, como o livro de Mateus nos orienta, mas às vezes num dia corrido no meu carro, eu estou com louvor alto e estou orando. Eu estou todos os dias lutando contra a carnalidade, ou seja, eu não tenho uma vida carnal, isso já me deixa mais próximo do espiritual. Ontem a gente estava falando isso no voo, né? Que, poxa, olha como é que é a nossa vida aqui. A gente viaja todo dia, a gente tem muitos compromissos, eu e meus colaboradores, são amigos também, mas zero de carnalidade, não tem papo imoral, não tem falar mal dos outros, Quer dizer, fofoca. você cuida do ambiente, né? Se você cuidar do ambiente, você já se espiritualiza naturalmente. Agora, é impossível se espiritualizar sem leitura da Bíblia e oração. Aí é impossível. Mas, por que eu estou falando isso? Porque nem sempre é agradável. Eu que estou acostumado desde criança, tem dia que para dar uma preguiça para orar. É isso aí. Então, qual é o conselho que você dá? Para ler a Bíblia. Ou seja, não tem como você ser uma pessoa espiritualizada sem oração, leitura da palavra, e eu acrescentaria aqui também jejum, né? Porque o jejum, ele não é para Deus fazer nada por você, é para você estar mais sensível para Deus, é para você se perceber espiritualmente. E o jejum, pelo menos na minha vida, tem feito um efeito assim poderosíssimo em termos de aproximação espiritual. Dá o teu conselho para te criar uma rotina. Você falou tudo. Por de exemplo, oração. A pessoa está... Oração, leitura e jejum são as práticas mais espirituais, né, que vão cuidar da vida espiritual do crente. Oração, jejum e leitura bíblica. Pastor, tu começa a ler a Bíblia e dá sono. Eu não sei o que, isso aí é o inimigo. Não, você está com sono, dorme, meu amigo. Tá tudo bem, não é pecado dormir. Mas tenta fazer isso separando um tempo. Tenta fazer isso de forma assertiva. Outros livros dão sono também, né? Bíblia, então, tenta fazer isso de forma assertiva. Então, tá dando sono para ler a Bíblia a hora que você vai dormir? Então, lê a Bíblia a hora que você acordar. Então, você acorda, separa um período no seu dia, se você puder.
que seja aquele período oficial para você mesmo. Isso. Faça um compromisso com você mesmo. Eu acho que rotina é muito importante. Tipo assim, Porque muda todo dia, tudo, a hora cara. tal, eu vou tentar fazer. Igual academia, qualquer outra. Eu trabalhar. Tirando o Wesley, que não tem hora para chegar e para sair, né? Que ele chega a hora que quer. Não, hoje ele que marcou o horário do Brunecast. E sai a hora que quer e chega a hora que quer. Sai a hora que quer. Quando vem? E daqui a pouco você chega a hora que ele quer também. Não, hoje ele falou, eu quero você às 2 da tarde gravando o Brunecast. Eu falei, sim, senhor, tô indo. Sexta-feira ele não vem. Na sexta-feira ele mete um atestado e vaza. Mas eu acredito muito em rotina porque facilita para quem não tem disciplina. Exatamente. Como a gente é geralmente indisciplinado para essas coisas, então você torna Eu acho que não é pra essas coisas, alguma não. coisa solene. Acho que é para tudo, tá? Então, se você solenizar isso, tipo assim, não, como eu acordo tal hora, então eu não tenho 1 hora, 2 horas, então eu tenho 15 minutos, mas faz aquilo valer a pena. Transforma aqueles 15 minutos num tempo com Deus de qualidade. E você vai perceber que você vai conseguir abrir a agenda para um pouco mais. Porque vai chegar uma hora que, não, 15 minutos não. Aí daqui a pouco é aquilo que você falou, cara. O ambiente é tudo. Isso vai mudar. Isso vai mudar a playlist do que você escuta. Isso vai mudar a playlist que você assiste. As isso pessoas que você gosta de estar perto. O jeito que você conversa no WhatsApp, o jeito que você olha para as pessoas, o jeito que isso é transformação. Isso é conversão. Entende? Você falou sobre música. Muita gente, no começo, quando está começando a fé cristã, pergunta: música secular é pecado? O que o senhor acha disso? Cara, eu não sou a melhor pessoa. Eu ouço pouca música evangélica. Eu acho que tem muita música evangélica. Dá uma pergunta dentro, hein? Pegou o cara. Tem muita música evangélica muito boa. Muito boa mesmo, tá? Que eu gosto muito, mas também tem muita música secular muito boa. Eu acho que o cristão não pode ouvir música mundana e que vai afastar ele de Deus. Porque existe uma diferença. Você falou uma coisa aqui, ó, gente, português. Vamos pro português. Uma coisa que eu esse final de semana, conversando com um dos maiores empresários do Brasil, ele falou assim: sabe que o brasileiro não ganha dinheiro, não prospera? Porque ele não entende o básico. Não sabe tabuada, não sabe português. Aí ele entende tudo errado, não sabe fazer as contas básicas. Vamos pro português. Existe uma diferença grotesca entre música secular e música mundana. A diferença está no português. Ou seja, Beethoven é secular. Tem música que não dá pra você ouvir perto da sua mulher. Eu não tô nem falando disso perto dos seus filhos. Tem música que não dá pra você ouvir perto de alguém, cara. Você fala, como que a pessoa compõe um negócio desse? Beethoven, Mozart, é música secular. Mas é mundana? Não. Não tem nada ali que vai te levar a cometer uma besteira. Mas tem músicas que chega a ser falta de educação. Ou seja, outra coisa, tem músicas que vão provocar sentimentos que Jesus já te libertou. Para que você vai voltar para aqueles sentimentos? Exatamente. Sabe? Gatilhos. Então, existe muita pergunta do que... Isso tem a ver com a ignorância espiritual das pessoas, ignorância bíblica. O que pode e o que não pode? Se você tem que perguntar isso para alguém, é porque você já não está em contato com Deus e com a Bíblia. Ame a Deus, se relacione com Ele intimamente e faça o que você quiser. Por quê? Porque se você ama Deus e se relaciona intimamente com Deus, o que você quer tá sempre linkado com Ele. Glorificar sempre a Ele, cara. Entendeu? Então isso é libertador. Isso é libertador. Tá, Ele era um rei. Rei Tiago. Deixa eu traduzir aqui. O rei Tiago, ele encomenda no século XVI, na Inglaterra, ele encomenda a tradução da Bíblia, e essa tradução foi feita assim de forma acadêmica. E é uma leitura, para quem lê inglês, por exemplo, deliciosa, romântica, com inglês rebuscado e tal. Então, essa edição ela é muito premiada. Talvez as pessoas não saibam, mas a nossa Bíblia João Ferreira de Almeida também é uma edição muito premiada. Ela tem mais de 300 anos de correções, adequações, enfim. E é a Bíblia, basicamente, para quem é crente há muito tempo, é a Bíblia que a gente aprendeu a Bíblia. É a Bíblia da nossa memória. É a Bíblia da memória. Entendeu? Exatamente. Quando você fala um versículo, aí você vai citar João Ferreira de Almeida. Exatamente. E se eu não me falha a memória, o João Ferreira de Almeida tinha 16 anos quando começou a traduzir. Exatamente. Né? Quando ele começou a traduzir a Bíblia, 16 anos. Você tá com 26 e não traduziu nem... Não, parabéns pra você. Nem o roteiro do Brunecast. Gente, 16 anos. É isso aí. Mas ele traduziu do original? Para o português de Portugal.
para o português de Portugal. E aí depois, do português de Portugal, já é meio nosso idioma, né? Foi nosso idioma. E aí a gente tem as adequações aqui. Mas ele traduziu para o português de Portugal. Agora, vamos partir para uma coisa um pouco mais polêmica, né? Que o Wesley gosta de confusão, então a gente... Agora chegou minha hora. Bota a luva de boxe, Wesley. Ai, meu Deus, me salva. À medida que a gente vai estudando a Bíblia, como qualquer outra matéria, a gente vai ficando mais curioso, vai estudando mais, vai surgindo muitos questionamentos, e com esses questionamentos vai surgindo muitas linhas explicativas ou interpretativas. E uma das coisas que são grandes dúvidas para quem vai começando a estudar a Bíblia é livre-arbítrio. Existe ou está tudo determinado? Eu vou já te dizer meu posicionamento, a minha opinião sobre isso e passo para você. O Apocalipse, eu vou estar dormindo e Jesus vai me acordar para o último dia, eu já morro e já estou reinando com Jesus lá, e o milênio vai ser lá, vai ser aqui na Terra. São dúvidas que a pessoa que talvez está me escutando agora não tem essa dúvida, porque não começou a estudar. Chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. Mas vai ter. Mas ao passar dos anos, você vai lendo a Bíblia, vai começando a ter pergunta. Peraí, não entendi. Então, porque Romanos, o apóstolo Paulo dá a entender a questão da eleição, da predestinação, e de que Esaú e Jacó, antes de estarem no ventre, já tinha se escolhido quem ia se dar bem, quem ia se dar mal. E aí, John Calvino, que um grande teólogo, estou indo para Genebra agora, uma coisa interessante que eu faço é o seguinte, toda vez que surge uma dúvida muito forte, eu vou na fonte. Por quê? Porque se você ficar escutando gente que está replicando coisas há anos, o cara já está passando a visão dele, ele está botando a raiva dele no meio, as emoções confusas, o que ele leu de outro cara também, ele está botando, e você está escutando um rio já cheio de folha. Então eu estou indo para Genebra agora, que já era um compromisso que eu tinha aqui, uma palestra que eu vou fazer, e contratei um tour da Reforma para poder estudar profundamente John Calvino. Então, eu vou emitir minhas opiniões mais profundas depois dessa viagem, tá? Mas o calvinismo, né, que veio de John Calvino, defende o determinismo e está tudo escrito e ponto, você não pode fazer nada em relação a isso. Inclusive, quem vai para o céu, quem vai para o inferno já está determinado, né? Não importa o que eu queira. E tem muita coisa no calvinismo que faz sentido para mim, muita coisa. E muita coisa no arminianismo também, que é a questão do livre-arbítrio, né? Os arminianos defendem o livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolha, que faz sentido também. Então eu decidi que eu sou arminianista. É meio-meio, né? Eu sou meio-meio. Eu tô no seu time também, patrão. Soberania de Deus, concordo. Deus é soberano em tudo, sim. Sabe de tudo, sim. Ele tem presciência de todas as coisas, sim. Estou dando a minha forma de ver. Mas ele me impede de tomar minhas decisões, como tipo assim, não. Mas por um lado, por exemplo, tem várias decisões que eu não consigo tomar. Quer ver uma? A partir de hoje, nunca mais eu peco. Pronto, eu tenho 43 anos, quero decidir isso. Eu vou conseguir? Então, mas vamos lá. Esse assunto... Vamos pra briga. Esse assunto é interessante. Parece que você está se simpatizando com o calvinismo. Não, peraí. Mas... Eu estou estudando, não estou simpatizando. Não bote palavras na minha boca, não. Não. Eu tenho grandes amigos calvinistas, aliás, um beijo, os grandes mestres calvinistas são muito respeitosos. Então já teve embate com o meu nome na internet. Você falou tudo, isso é verdade. Eu liguei para os grandes mestres, os caras entendem, assim, é diferente você discutir com quem realmente entende. Vamos lá. Quando você fala para um calvinista que ele é determinista, ele não vai gostar muito dessa história. Eles não se entendem como deterministas. O calvinismo ele é dividido basicamente nesse assunto em... Os nomes são técnicos, de novo, não vai ter jeito. Não tem problema. Em supralapsarianismo e infralapsarianismo. Isso é a área de estudo do Erle. Exatamente. Sou um mestre nessa área. Se quiser consultar... comigo mesmo. Sobre supralapsarianismo, Então... Bota aqui o 0800 para ligar para o Erle agora e tirar as dúvidas. Supra e o... Então, a ideia é o seguinte, que alguns entendem que mesmo as decisões mínimas não existem. Tipo assim, não foi você que escolheu essa camisa, já estava nos decretos de Deus. Não foi você que escolheu esse óculos, já estava nos decretos de Deus. Não foi ele que escolheu esse microfone, já estava... geralmente o pessoal do supralapsarianismo define assim. Agora, é inegável, em minha opinião, na Bíblia Sagrada, que o homem ele tem sim
Agora, livre-arbítrio, em minha opinião, são palavras que não se necessitam. Livre é livre, arbítrio é a capacidade de arbitrar entre certo e errado. E livre é livre, entende? Mas eu entendo quando a pessoa fala livre-arbítrio, mas são palavras que tecnicamente não se necessitam. Seria o quê? Capacidade de decisão? De decisão. Poder de decisão. Porque, por exemplo, todos nós cristãos cremos que um dia haverá o juízo final. Para o ímpio. Independentemente da linha teológica. Isso. E haverá o bema, o tribunal de Cristo, para o salvo. Se o cara vai ser julgado, e a Bíblia diz que cada um foi julgado segundo as suas obras, não sei o quê. Cara, se ele vai ser julgado, então é porque ele teve opção para escolher. Porque senão ele não podia ser julgado. Senão não seria justo o julgamento. Imagina que... Bom argumento. Porque pensa assim, pensa o Judas. Ele nasceu para trair Jesus. E obedeceu. Qual é o lugar de quem obedece a Deus? O céu ou o inferno? Então o Judas é um cara que no juízo final teria um grande argumento. Ele ia falar, não, peraí, eu nasci para isso, eu cumpri minha parte. O senhor me fez para isso, e eu fiz. Então, bingo, acertei. Onde é que o senhor vai me colocar agora? Porque onde é que é o lugar de quem obedece? Entende? Então o juízo final, ele aponta para o livre-arbítrio. Eu estou chamando de livre-arbítrio, eu não concordo muito com essa expressão, mas enfim, ele aponta para a liberdade humana. É óbvio que o ser humano não pode decidir voar. É óbvio que o ser humano não pode decidir não pecar, porque são coisas contra a natureza dele. O homem, ele nasce pecador. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque ele nasceu pecador. Aí já resolveu uma questão importantíssima, né? Não é pecador a partir do primeiro pecado. É a mesma coisa do cara falar assim, a partir de hoje não vou mais ao banheiro. Não dá, é porque é na natureza do ser humano ir ao banheiro, assim como pecar e etc. Exatamente, então... Por isso que a gente precisa de Jesus. Então, por que nós... Quem nunca mentiu? Quem está ouvindo a gente agora, assistindo esse programa, esse podcast? Esse debate, que ele já mandou debate, já mandou programa. Exatamente. Eu estava num debate, tá no podcast. Está no meu drive aqui. Aí é o seguinte, quem aqui nunca mentiu? Levanta, põe o dedo aqui. Quando era moleque, falava, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Ninguém, todo mundo já mentiu. Agora, você aprendeu a mentir com quem? Sua mãe te ensinou? Não. Seu pai te ensinou? Não. Já estava em você. Isso vem na sua natureza. Não, então, criança pequena bate em outra criança. Fala que não fez. Não fui eu, não. Então, a nossa natureza... Então, você não tem como ir contra a sua natureza. Agora, muito forte. Você tem condições de escolha, sim. Por quê? Porque, no fim, você vai ser julgado por elas. A menos que o pessoal arrume um jeito de sumir com o juízo final. Então, se no juízo final o homem vai ser julgado segundo as suas obras, segundo aquilo que ele quis fazer, então fica meio sem sentido. Ademais disso, a Bíblia tem um caminhão de textos e advertências dizendo, olha, estou colocando diante de você 2 caminhos, veja esse, olha, não faça isso, olha, é assim, olha, é assado, olha, Jesus escolhei chorando. Hoje a quem servais. Pronto. Escolhei então, hoje a quem servais. Imagina que você está numa estrada que tem um monte de placa dizendo que tem um buraco quando na verdade não tem. Ora, para que as placas? Então, se a Bíblia dá essas advertências, isso aponta para a possibilidade de escolha. E só finalizando, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, não sei o que lá. Quantas vezes eu quis juntar vocês e vocês não quiseram. Como uma galinha junta seus pintinhos. E vocês não quiseram. Entende? Então, é difícil dizer que o homem não tem escolha, já que vai ter juízo final. Só para complementar, eu sou da sua linha também. Mas, para complementar, Josué fala o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, todo mundo sempre teve opção, sempre teve escolha, tá aqui e tal. Mas o que eu estou dizendo é que eu entendo, como eu estou estudando, é uma coisa que eu estou me aprofundando, eu entendo um pouco o pensamento calvinista e estou conseguindo equilibrar, entender algumas coisas. O que você acha a respeito do fim dos tempos? Você acha que... eu vou te falar uma coisa que me assustou, porque eu sou um mensageiro de boas notícias, ou seja, eu não sou profeta do caos, de ficar falando o mundo vai acabar, prepare-se e tal, mas... A gente recebeu recentemente aqui o maior geopolítico do país. Geopolítico? Isso. O maior geopolítico do país, que não é crente, não é nada, não conhece a Bíblia, e ele afirma, é um cara técnico da CNN, de várias TV, e ele fala assim, não tem como não ter Terceira Guerra Mundial, não tem como começar catástrofes infindáveis no mundo. E o único livro que falava isso é a Bíblia.
Exatamente. E ele fala assim, e aí eu fiz uma pergunta, lembra disso que eu falei assim, mas olha só, na minha Bíblia, que ele não lê, né? A Bíblia que eu leio, fala que quando a gente começar a escutar de guerras e rumores de guerras, que é o princípio das dores e tal, mas há 2000 anos está escutando rumores de guerra. Quantas guerras já tiveram? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras pequenas, menores. Aí ele falou, não. O que está acontecendo agora, você não está entendendo historicamente, politicamente, o que está acontecendo nunca aconteceu antes. O enfrentamento entre China e Estados Unidos é iminente. Rússia contra o mundo, Irã contra o Oriente Médio, principalmente Israel, é iminente. Ou seja, o que está acontecendo é catastrófico. Hoje em dia tem arma nuclear. Ou seja, até especialistas que não sabem nada da Bíblia já estão dizendo que a gente está entrando num tempo de fim. Qual é a sua visão, se puder dar rapidamente, a sua visão apocalíptica? E depois eu gostei de escutar a visão do Wesley também. Pode deixar. Não sei se você sabe, mas a área dele de atuação na teologia é escatologia. Também é essa, né? Meu doutorado está terminando aí. O doutorado está terminando. Por favor, doutor Wesley. Cara, é isso. Jesus disse em Mateus capítulo 24, uma série de acontecimentos, e ele linka esses acontecimentos a uma mulher prestes a dar à luz. Assim como uma mulher, ela sente uma contração, mas calma, demora horas ainda para ela ganhar o nenê. E aí, outra contração, daqui a pouco rompe a bolsa, daqui a pouco... Então tem toda uma história, aí Jesus fala assim, quando ele fala o princípio das dores, mas não é o fim, ele está assemelhando a mulher grávida. O princípio das dores é a mulher grávida... Tendo a contração. Que vai parir a criança e que ainda está naquele trabalho de contração. E esse trabalho vai se avolumando, o espaço vai diminuindo, e é isso que o geopolítico que você trouxe falou. Falou, não, tudo bem, já tivemos guerras importantes, a guerra da Tessália, a guerra não sei da onde, a Primeira Guerra Mundial, que foi a grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas hoje, por exemplo, há quanto tempo a gente fica sem guerra? Não tem mais tempo. Por exemplo, agora tem a guerra de Israel. Agora tem a guerra da Rússia. Ucrânia e Rússia. Antes, aí tinha a China guerra... e Taiwan já tá... mas aí tem a guerra do Golfo, a guerra não sei do que, a guerra lá do Afeganistão, a guerra... Quem nasceu nos últimos 20, 30 anos... É guerra. É guerra. Ele está em guerra. O tempo a todo África, tá em nos guerra. últimos 20, 30 anos, é guerra civil. Exato. O tempo todo. Então, nos últimos 100 anos... Nos últimos 100 anos... nós estamos em 2024, nos últimos 110 anos... Nunca se concentrou tantas guerras como nos últimos 100 anos. 110 anos. Sei lá, 5 mil anos do homem no mundo, nunca se tivemos... Quer dizer, as dores de parto chegando, igualzinho Jesus falou, e junto com elas, os terremotos, as pestes e tal. Pandemia, cara, a gente sobreviveu a uma pandemia. Todo mundo aqui perdeu gente. Viu gente que conhecia morreu. Então, isso tudo está na fala de Jesus no discurso escatológico de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Então, isso também aponta para a seriedade da Bíblia, a pontualidade da Bíblia e a integridade. Podem acreditar. Abram Mateus capítulo 24, é aquilo que está lá, é o que a gente está vivendo hoje aqui. E vai piorar porque é o que está escrito lá. É o que eu tenho falado. O mundo vai piorar muito, mas dá pra gente melhorar, né? E a gente só melhora quando a gente, primeiro, conserva a nossa vida espiritual. Ontem eu estava dando uma palestra. Eu tô ficando muito pastor, tem que ter cuidado com isso, né? Fui convidado para uma palestra, rapaz, no final me deu vontade de fazer um apelo. Tinha umas 3 mil pessoas, né, Welly? Aí eu não aguentei, não. Aí tô dando palestra assim, palestra. Não tinha nada de Bíblia, nada de Deus, né? No final eu não aguentei, porque eu comecei a falar o seguinte, que o Thiago Brunet que as pessoas seguem hoje e admiram, sei lá, porque eu sou pai de família, porque meus negócios fluem, porque eu falo bem, tal. Eu falei assim, isso só é possível por causa da vida espiritual. Porque deixa eu te falar que, eu falei pro pessoal lá na palestra que com o nome que eu tenho, com a representatividade que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, se eu não tivesse vida espiritual em ordem, o que eu estaria fazendo? Eu não estaria dando palestra para você. Eu estaria numa casa de prostituição, eu estaria gastando meu dinheiro com os prazeres, estaria com os amigos bebendo em algum lugar, o que qualquer ser humano sem vida espiritual faz com dinheiro e com fama. Qualquer um. É só pegar e estudar a história, não precisa acreditar no que eu estou falando. Então, eu só estou aqui, deixando minha família em casa, e estou no interior da Bahia dando uma palestra para vocês hoje. E no final, pedi licença, porque era uma palestra secular, pedi licença para falar da minha fé. Eles deixaram. Eu falei, vocês me permitem?
Fiz um apelo, se converteu 66 pessoas dentro da palestra. Que benção. Fiz a oração de arrepender o pecado, vai deixar seus pecados para trás e tudo. Pá. E aí eu fico pensando, isso só é possível porque eu tenho vida espiritual. Senão eu não seria um bom pai para meus filhos. Exatamente. Senão eu não seria um bom marido para minha mulher. Senão eu não seria um bom amigo. Senão não dá. Então, só de você se dedicar primeiro à vida espiritual vai fazer você colocar a tua vida emocional em ordem. Porque você vai aprender o princípio do perdão rapidamente, que basicamente é o que mais atrapalha a tua vida emocional, a falta de perdão. Você começa a ser um amigo melhor porque você prefere o outro em honra. Então, em vez de eu querer sempre para mim, na verdade, é melhor dar do que receber. Quando você tem a vida espiritual praticada, você vira uma pessoa agradável, você vira um bom empreendedor. Você consegue colocar a mão, a Bíblia diz em Provérbios, a mão do diligente vai prosperar, mas a mão preguiçosa passará fome. Então, você falou tudo. Por exemplo, tem gente que é ímpio, não serve a Deus, tal, mas entendeu que a Bíblia tem razão. E vai lá, vive os princípios, pratica os princípios e acaba se dando bem. E no fim vai ter um acerto de contas. Finalizando, a história de Jacó. O Jacó fugiu de casa enganando o pai. Depois ficou rico, ganhou muito dinheiro, tal, não sei o quê, trabalhando com o sogro. Quando Deus mandou ele voltar, ele sai escondido do sogro. De novo, isso mostra um caráter. É um cara que foge das coisas. Ele é um cara que foge do embate. O que ele precisava? Não, detalhe, ele enganou o pai e o sogro enganou ele. Porque exatamente. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E aí ele foge do pai, ele foge do sogro, ele foge de Deus, ele foge do irmão, ele foge... Isso é uma questão de caráter. Esse cara precisava de conversão. E quando ele teve um encontro com Deus, pronto, agora ele coloca a vida dele no lugar. Então o que as pessoas precisam? A Bíblia está aí, o manual. Você quer seguir a Bíblia só porque sem ter Jesus, sem ter compromisso, mas só pelos princípios? Está aí. Muita gente está fazendo isso, está se dando bem. Vai dar certo só na Terra. Está se dando bem aqui na Terra. Mas tem muito mais, cara. Tem muito mais. Aliás, é o melhor, né? Tem o relacionamento com Deus. E aí o seu nome é mudado. O Jacó lutou com Deus a noite toda e tem gente que está lutando com Deus a vida toda e não se entrega. Entende? Então, eu acho que quando você tem um relacionamento com Deus aberto, aí todo o resto flui. Eu também acho. Olha só, se você está escutando esse podcast ou esse debate, programa, né? Como esse programa. Radiofônico. Se você está no canal. Broadcast FM. Vamos liberar o telefone agora. Cara, libera ali programa de rádio. Vamos lá. Você vai no programa de rádio? Vou. Libera ali a telefônica agora. Lá você vai falar assim, ó, estou aqui neste programa. Nesse eu vou poder falar. Exatamente. Mas você está assistindo a gente em casa, no celular, em algum lugar, deixa eu te falar uma coisa, é um conselho que eu dou para meus filhos e vou dar para você. Antes de buscar qualquer coisa na vida, busque a Deus. Não é papo de religioso, não estou falando necessariamente de igreja ou de você assumir uma religião. É que o mundo vai ficar muito mal. Você não vai conseguir fazer nada sem Deus. Aliás, o próprio Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Esses dias eu vi uma senhora na internet, uma americana, uma doutora, cientista, com uma luva, sabe aquelas luvas transparentes que as mulheres botam na mão quando vão fazer unha? Botam com uns creme dentro, uma luva transparente. Ela pega essa luva, mostra assim, e fala o seguinte, essa luva aqui, parece o quê? Aí todo mundo fala, uma mão. Ela estava tipo dando uma palestra. Ela uma mão. Essa mão aqui consegue digitar no computador? Não. Essa mão aqui consegue assinar um contrato? Não. Essa mão aqui consegue limpar os pratos? Não. Mas se eu botar ela na minha mão, aí bota a luva assim na mão, transparente, agora eu consigo digitar, limpar, fazer o que quiser. Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, é isso. A gente tem um formato, mas a gente só consegue executar quando está na mão dele. E eu achei aquilo... Eu gosto muito de história, de exemplo. Eu acho que é a forma mais prática de você ensinar as pessoas. Essa senhorinha é muito sábia, porque exatamente, você tem um formato e você acha que pode fazer, não vai conseguir fazer. Só porque tem a forma, só porque parece que vai dar certo. Não, só na mão de Deus dá certo. Então eu não sei como é que você está levando a sua vida, mas talvez hoje você tenha que tomar uma decisão, que é o que a Bíblia chama de reconhecer no coração e confessar com a boca. A mesma coisa, que Jesus Cristo é Senhor. Para isso você precisa de 3 coisas. Reconhecer que você carrega muita culpa dos pecados do passado e precisa se libertar disso, e Ele é o único. Aliás,
eu passei por vários processos teológicos, vou explicar isso para você, mas para ensinar para o público. E quando eu decidi estudar teologia, eu não sou assim um grande teólogo, profundo, não, mas estudei o básico, fiz 2 faculdades de teologia nos Estados Unidos e no Brasil. Mas eu decidi estudar não só a teologia cristã, eu decidi estudar as religiões. Fui para a Índia, estudei hinduísmo, filosofia asiática, fui para o Japão, fui para a China, fui em vários países árabes, li o Corão 2 vezes. Legal. E para quê? Porque eu queria me libertar de uma dúvida que é, será que eu recebi o evangelho do meu pai recebeu do avô, mas será que não é uma influência, será que já não é um viés familiar? Não tem nenhuma religião, César, nenhuma que promete perdão de pecados. Só Jesus Cristo. Ou seja, existem religiões que fazem sentido, que eu não creio, mas fazem sentido. O budismo prega paz interior, faz sentido, não é feio, mas não é o que eu acredito. Mas tem outras, como o Islã, que não dá para entender a linha. Não tem como entender a linha de pensamento. A conta não fecha. Exatamente, a conta não fecha. Mas quando eu cheguei no cristianismo, que apesar de ter nascido nele, nunca tinha estudado, caíram um ficho do tipo, perdão de pecados, só Jesus te promete. Salvação eterna, mesmo com o passado que você teve, só Jesus te promete. Viver em paz com os outros, perdoar quem te feriu, só Jesus te orientou a isso. Todos os outros bateu, dá de volta. O Islã manda você decapitar as pessoas que não pensam como você e por aí vai. Então, eu cheguei à conclusão, não só por fé, por inteligência, que o caminho é Jesus Cristo, é o cristianismo. Então, primeiro, ele tem perdão de pecado. Segundo, ele coloca o teu nome no livro da vida. Quando você fechar os olhos aqui na terra, você abre na eternidade com ele e para sempre. Lá não haverá choro, não haverá mais sofrimento, nem dor. Isso é coisa que a gente está passando aqui na Terra. Lá, que é para sempre, não vai ter isso. E a terceira coisa, você ganha proteção espiritual enquanto está aqui na Terra. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então só é possível você ter essa proteção espiritual quando você teme a Deus. E talvez você queira fazer isso agora. Você seja um ouvinte do Brunecast e fala assim, caramba, não dá mais para fugir disso. Você quer se sentir amado, aceito. Você já tentou com homem, com mulher, você já tentou com tudo. Você já viu que não é o ser humano que vai te fazer sentir amado e aceito. Então o que você vai fazer agora? Você vai comentar aqui, você vai nos comentários e vai falar assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí você vai colocar uma segunda frase, eu me arrependo dos meus pecados e para lá eu não volto mais. E você vai colocar uma terceira frase, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Se você está fazendo isso pela primeira vez, só comenta se está fazendo pela primeira vez. Se você já aceitou Jesus, que é só se reconciliar, só coloca amém, estou me reconciliando. Mas essas 3 frases, você que está aceitando a Jesus pela primeira vez. Já teve aqui programa, podcast, de 2.000 pessoas se converterem em um programa. Café com Destino, 2.500 pessoas em um dia. E eu acredito que milhares de pessoas hoje vão... não só se apaixonar pela Bíblia, que é a intenção do Brunecast de hoje, fazer você amar a Bíblia, fazer você ver que é a única solução, a solução do mundo é a palavra de Deus. Mas agora você também conhecer o Deus da Bíblia. Para você não ficar só na letra, porque a letra pode até matar. Para você também ser vivificado. Então, se você me permitir, eu vou pedir para o César fazer uma oração rápida, abençoando as pessoas que estão colocando aqui nos comentários agora, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados e para eles não volto mais. E colocando a terceira frase, que é Senhor Jesus, coloca o meu nome no livro da vida. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Obrigado porque essa pessoa chegou a esse podcast para ouvir. E enquanto ouvia, o Senhor abriu esse coração para que ela percebesse o que mais importa. Entregar a vida aos cuidados de Jesus. Receber Jesus como seu Salvador único e suficiente. Em nome de Jesus, abençoe em especial as pessoas que estão retornando para Ti, as pessoas que estão se envolvendo contigo a partir de agora. Em nome de Jesus, abençoe a casa, a família, os próximos passos e que a partir de agora uma nova vida mais próxima de Ti comece. Em nome do Senhor Jesus, levanta pessoas estratégicas perto de cada uma dessas pessoas. Amém. Para guiá-las, Senhor, até o caminho da verdade. Em nome do Senhor Jesus, e usa
continua usando o Tiago aqui nesse projeto e tantos outros que ele tem programado, que o Senhor tem colocado no coração dele, para que mais vidas dessa forma sejam alcançadas. Que seja assim em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.